bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão. Eu quero saudar todos os presentes, na ordem nominal, inclusive, de votação, da excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Schmitz, do excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Lucas Pacheco, excelentíssimo senhor deputado José Milton Schaeffer, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Anelato, excelentíssimo senhor deputado Valdir Cobalcini, que está online participando desta sessão, muito bom dia. Excelentíssima senhora desembargadora Rosane Portela Wolff, da mesma forma, participando online, muito bom dia. Excelentíssimo senhor deputado Fabiano da Luz, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli e excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster. Quero agradecer todos os servidores desta casa, na pessoa da senhora Renata Cunha, que está secretariando esta sessão, e também do excelentíssimo senhor deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mais uma vez, senhores, pela primeira vez na história do Estado de Santa Catarina e pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, um dirigente do Poder Executivo Estadual será submetido a um segundo Tribunal Especial de Julgamento, sob a acusação de suposta prática de crime de responsabilidade. A Constituição da República e a Lei 1079, de 1950, asseguram a representação por qualquer cidadão de representação de conduta do chefe do Executivo, que possa configurar em tese crime de responsabilidade. Ao Poder Legislativo, destinatário da representação, cabe, portanto, o juízo inicial de natureza política sobre a viabilidade da acusação formulada. Na terça-feira, dia 20 de outubro, esta augusta Assembleia Legislativa, no exercício desse munus, autorizou o prosseguimento de pedido de impedimento do excelentíssimo senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. Nesta Casa Legislativa, que a partir de hoje sediará o segundo Tribunal Especial de Julgamento, os 5 deputados escolhidos por votação somam-se a mim e aos 5 desembargadores sorteados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para formar o corpo de julgamento. Vencida a fase de deliberação política com a autorização dada pelo Poder Legislativo, inicia-se agora a fase de apreciação jurídica da denúncia. A partir de agora, a despeito de suas orientações políticas e ideológicas, todos nós atuaremos como juízes. E o juiz, como eu sempre disse e tenho dito, inclusive no discurso de posse lá no tribunal, os juízes podem ter um só medo, ou o medo de ter medo, ou o medo de faltar com o seu dever. Então, todos nós somos conclamados a decidir o que nos será posto de acordo com nossas consciências, observando, sobretudo e essencialmente, a Constituição da República e a legislação regente. De acordo com o procedimento ordenado pela Lei 1079 de 1950, a análise dos pedidos observará 2 fases distintas. A primeira marcada pela apresentação de um parecer pelo relator sorteado nesta sessão, que tratará da admissibilidade ou não da denúncia do ponto de vista técnico-jurídico. Na hipótese de aprovação do parecer pela admissibilidade da acusação contra o governador afastado, os denunciados será depois disso formalizada a acusação e o acusado afastado do cargo que ocupa,
pelo período de 120 dias, de acordo com a Lei 1079 de 1950, prazo em que deverá se concluir o julgamento da denúncia. A partir desse momento, inicia-se a segunda fase, no caso de recebimento, que será assegurado, onde será assegurado ao acusado, neste plenário, o amplo direito de defesa e o direito à palavra. Ao fim da instrução, este colegiado deverá deliberar sobre o mérito e decidir sobre a eventual prática pelo denunciado de crime de responsabilidade, para então, caso assim se entenda, sujeitá-lo às penas previstas na Lei 1079/50. Então, senhores julgadores, neste dia marcante de 30 de outubro do ano de 2020, pela primeira vez na história da política e do judiciário catarinense, eu declaro aberta esta sessão de instalação do Tribunal Especial de Julgamento. Que não nos falte a verdadeira causa da justiça, e eu tenho repetido, que é a paz social. Passo, neste momento, a leitura da proposta de roteiro. Aqui. Obrigado. Eu farei a leitura de todos os itens do roteiro, senhores julgadores. Depois disso, se houver alguma indagação ou alguma discussão a respeito, eu peço-lhes que seja anotado e separado, e eu farei, então, a ouvida de todos pela ordem de chamada. Item 1, do roteiro de julgamento do processo de impeachment contra o governador do Estado de Santa Catarina, representação 0002.6/2020. Formado o Tribunal de Julgamento aludido no artigo 78 da Lei 1979, de 10 de abril de 1950, seu presidente, que é o presidente do Tribunal de Justiça, convocará a sessão de abertura, que será realizada no plenário da Assembleia Legislativa, na qual será discutido e aprovado o roteiro de julgamento do processo de impeachment contra o denunciado. Na oportunidade, o presidente consultará os membros do tribunal se têm acesso aos autos do processo em meio eletrônico e registrará as respostas em ata, determinando que seja providenciado o acesso por qualquer meio idôneo aos que responderem negativamente. Então, eu pergunto nessa oportunidade se todos os membros do tribunal têm acesso aos autos em meio eletrônico. Se não tiver, por gentileza, depois acusem essa necessidade aos senhores assessores e à Secretaria da Casa. Segundo, eventuais impedimentos de natureza jurídico-processual, artigo 36 da Lei 1079, de qualquer dos membros do Tribunal de Julgamento deverão ser imediatamente declarados para que seja providenciada a imediata substituição do julgador. 3. Após a aprovação do roteiro, será sorteado entre os membros do Tribunal de Julgamento um relator que atuará na etapa preliminar de admissibilidade da denúncia, após a autorizada a instauração do processo de impeachment pela Assembleia Legislativa. Não participarão do sorteio o presidente do Tribunal de Julgamento e o membro desse tribunal que tiver funcionado como relator do processo perante a Assembleia Legislativa na fase anterior. E, nesse caso, nós temos aqui um impedimento do excelentíssimo senhor deputado Valdir Cobalcini. Quarto, a certidão da sessão contendo o roteiro de julgamento aprovado e o nome do relator sorteado será publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa no primeiro dia útil subsequente ao da realização da sessão. 5. Todas as sessões do Tribunal de Julgamento serão realizadas às sextas-feiras e segundas-feiras, segundas e sextas-feiras, no nosso caso,
no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, durante o horário regimental de funcionamento da Casa, entre as 7 e as 19 horas, com a presença física de seus membros, das partes e das testemunhas, reservando-se a participação por videoconferência aos casos excepcionais a critério do presidente do Tribunal de Julgamento. Item 6. Todos os prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo nos sábados, domingos e feriados, e serão computados nos termos do artigo 798 do Decreto 3.689, de 3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal, consoante o disposto no artigo 79 da Lei 1079 de 50. Esse rito, senhores julgadores, ele foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 387, medida cautelar, e na RCL 42861, medida cautelar de Santa Catarina, adaptação do capítulo do artigo 280-F do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, cuja constitucionalidade foi confirmada no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5895. Item 7. As intimações e notificações do denunciado e das testemunhas serão feitas pessoalmente pelo secretário da mesa da Assembleia Legislativa, e as intimações e notificações dos denunciantes, de seu procurador e do procurador do denunciado serão feitas por meio dos editais publicados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Nas intimações e notificações realizadas via edital, publicado no Diário Oficial da Assembleia, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 9. A protocolização de qualquer petição ou documento será realizada obrigatoriamente em meio físico, exclusivamente no Protocolo Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. As petições e documentos apresentados serão imediatamente conclusos ao presidente do Tribunal de Julgamento na data da protocolização. 10. As votações do Tribunal de Julgamento serão sempre nominais, verbais, abertas e alternadas, iniciando a coleta de votos pelo desembargador, no caso aqui a desembargadora mais antiga, e em seguida pelo deputado com maior número de mandatos, sendo que, quanto a este critério, se houver equivalência, prevalecerá o mais idoso, ressalvado o disposto no item 14, que leremos em seguida. O presidente do Tribunal de Julgamento proferirá voto apenas em caso de empate. 11. As sessões do Tribunal de Julgamento poderão ser suspensas a qualquer tempo pelo presidente de acordo com o andamento dos trabalhos, que serão retomados na sessão subsequente, designada para a continuidade do julgamento. 12. O relator terá o prazo de 10 dias, a partir da data da realização da sessão de abertura dos trabalhos, para emitir parecer sobre a denúncia, definindo se deve ser ou não julgada objeto de deliberação. 13. Recebido o parecer do relator, o presidente do tribunal determinará a distribuição de cópias do relatório sem as conclusões a todos os membros, bem como sua publicação. Quando eu digo sem as conclusões, sem o mérito do voto, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, e designará data e horário para a realização da sessão, onde o parecer será submetido à discussão e votação. Ato contínuo determinará a notificação do denunciado acerca da data da sessão, remetendo-lhe cópia do relatório sem as conclusões. Entre a data da sessão e a publicação da intimação no diário, mediarão pelo menos 10 dias. 14.
Na data designada para discussão e votação do parecer do relator, o presidente do tribunal, após a abertura dos trabalhos, passará a palavra ao relator para que faça a leitura do parecer. Em seguida, concederá a palavra aos procuradores dos denunciantes e do denunciado, sucessivamente, pelo prazo de 15 minutos cada, para que, se desejarem, usarem da sustentação oral. Concluídas as manifestações, o relator proferirá o seu voto e os membros do Tribunal de Julgamento passarão à discussão e votação. Se houver, por parte dos julgadores, necessidade de esclarecimentos com relação ao voto do relator, poderá ser concedida a vista dos autos em caráter coletivo pelo prazo de 5 dias. 15. A decisão do Tribunal de Julgamento acerca da denúncia, se deve ou não ser objeto de deliberação, será tomada por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros, declarando seus efeitos legais e ficando responsável pela lavratura do acórdão, caso vencido o relator, um membro cujo voto for vencedor. Se a decisão for no sentido de que a denúncia não deve ser objeto de deliberação, o processo será arquivado. 17. Se a denúncia for considerada objeto de deliberação, 17.1. O denunciado será intimado da decisão e ficará imediatamente suspenso do exercício das funções até sentença final, perdendo 1/3 dos vencimentos que lhe serão pagos em caso de absolvição, além de ficarem sujeitos à acusação criminal. 17.2. Os denunciantes, ou seus procuradores, serão intimados para oferecer libelo acusatório e o rol das testemunhas, se assim desejar, no prazo de 48 horas, concedendo-lhes vista dos autos em secretaria. 18. Se os denunciantes não apresentarem um libelo no prazo assinalado, a denúncia acompanhada do decreto legislativo que autorizou a instauração do processo de impeachment servirá como libelo. 19. Decorrido o prazo de 48 horas concedido aos denunciantes para manifestação, abrir-se-á vista dos autos ao denunciado ou a seu procurador, pelo prazo comum de 48 horas, para oferecer a contrariedade e o rol de testemunhas, observado o número máximo de testemunhas previsto no artigo 401 do Código de Processo Penal. 20. Esgotados os prazos conferidos aos denunciantes e ao denunciado para manifestação com ou sem libelo e a contrariedade, serão os autos conclusos ao presidente do tribunal, que deliberará sobre eventuais pedidos de diligência e designará a data e o horário da sessão de julgamento para os próximos 20 dias e mandará intimar denunciantes e denunciado, seus procuradores e as testemunhas. 21. No dia e hora marcados para o julgamento, o Tribunal de Julgamento se reunirá no plenário da Assembleia Legislativa. Verificada a presença de todos os membros do colegiado, será aberta a sessão e feita a chamada dos denunciantes e do denunciado, que poderão comparecer pessoalmente ou por seus procuradores, bem como das testemunhas arroladas. 22. Constatada a ausência do procurador do denunciado, o presidente do Tribunal de Julgamento adiará o julgamento e designará nova data e horário para a realização da sessão, para os próximos 20 dias. Isso no caso da ausência do procurador denunciado. Também designará advogado dativo para defender o denunciado não representado, facultando-lhe o exame de todas as peças do processo. 23. O processo seguirá a revelia do denunciado, que, devidamente intimado, não comparecer à sessão de julgamento, ou se fizer representar por procurador, aplicando-se, neste último caso, o disposto no item 22. 24. No dia e hora designados para o julgamento definitivo,
verificada a presença de todos os membros do tribunal, dos denunciantes e do denunciado, ou de seus procuradores ou defensores dativos e das testemunhas, será aberta a sessão e realizada a leitura do extrato ou de suas principais peças, indicadas pelo presidente do tribunal, sem prejuízo da publicação dos autos na íntegra no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. 25. As questões de ordem ou manifestações pela ordem terão preferência relativamente às intervenções da acusação e da defesa, devendo ser formuladas em até 5 minutos. 26. A solução das questões de ordem será precedida de uma contradita pelo prazo de até 5 minutos. 27. Quando a palavra for concedida pela ordem ou para formular questão de ordem, não serão admitidos pronunciamentos destinados a discutir o mérito das acusações ou de qualquer de seus aspectos. 28. Não caberá recurso das decisões do presidente do Tribunal de Julgamento que resolvam questões de ordem ou outras que digam respeito ao regular andamento dos trabalhos. 29. Na sequência, haverá a inquirição das testemunhas da acusação e da defesa, fora da presença umas das outras, por meio do seguinte procedimento. 29.1. A testemunha será chamada na ordem constante do rol apresentado pela acusação e pela defesa, acomodando-se em lugar previamente designado. 29.2. A testemunha será qualificada e prestará o compromisso legal. 29.3. O presidente do tribunal inquirirá as testemunhas, podendo complementar as arguições dos demais arguentes sobre pontos não esclarecidos a qualquer tempo. 29.4. Membros do Tribunal de Julgamento poderão formular suas questões diretamente às testemunhas. 29.5. Ato contínuo à acusação e à defesa, ou seus procuradores, nessa sequência, formularão suas perguntas diretamente às testemunhas arroladas pela acusação, invertendo-se a ordem quando se tratar das testemunhas indicadas pela defesa. 29.6. Não serão admitidas pelo presidente do tribunal perguntas que puderem induzir a resposta, que não tiverem relação com a causa ou que importarem na repetição de outra já respondida, ainda que veiculadas com palavras diferentes. 29.7. As perguntas e eventuais reperguntas deverão ser feitas objetivamente, sem necessidade de fundamentação, a fim de que as testemunhas não sejam induzidas, ainda que inconscientemente, às respostas. 29.8. Às testemunhas não será permitido fazer apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. 30. Caso compareçam, será facultado aos denunciantes e ao denunciado fazer uso da palavra, pelo prazo de até 30 minutos, prorrogáveis a critério do presidente do Tribunal de Julgamento, sendo a seguir interrogados por este e pelos demais membros do tribunal, pela acusação e pela defesa, nessa ordem. 31. Encerrada a instrução, serão realizados os debates orais, podendo a acusação fazer uso da palavra por até 90 minutos e a defesa por igual prazo, incluídos nesse tempo eventuais apartes consentidos pelos oradores. Se o denunciado não for representado pelo mesmo advogado, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre todos. 32. Serão facultados réplica e tréplica de 60 minutos para cada parte. 33. Concluídos os debates, em discussão única, o presidente do Tribunal de Julgamento chamará seus membros um a um para discutir o objeto da acusação. 34. Encerrada a discussão, o presidente do tribunal apresentará relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa,
bem como das respectivas provas, procedendo-se a seguir a votação. Se houver, por parte dos julgadores, necessidade de esclarecimentos com relação ao voto do relator, poderá ser concedida a vista dos autos em caráter coletivo pelo prazo de 5 dias. 35. Presentes, no mínimo, 2/3 dos membros do Tribunal de Julgamento. Estes responderão sim ou não à seguinte pergunta enunciada pelo presidente do Tribunal de Julgamento. 2 pontos, abro aspas. Cometeu o acusado os crimes que lhe são imputados, ou o crime que lhe é imputado, e deve ser condenado à perda do seu cargo? Fecho aspas. Essa é a pergunta. 36. Não verificado o quórum previsto no item 35, que é aquele de 2/3, a sessão será suspensa e designada nova data para a conclusão do julgamento. 37. Se a resposta afirmativa obtiver pelo menos 2/3 dos votos dos membros do Tribunal de Julgamento, será decretada a condenação do denunciado, que ficará desde logo destituído do respectivo cargo e inabilitado para o exercício de função pública. Na sequência, o presidente do Tribunal de Julgamento fará nova consulta aos seus membros sobre o tempo não excedente de 5 anos, durante o qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública. Decisão esta que também será tomada por 2/3 dos votos dos membros do Tribunal de Julgamento. 38. Se a decisão for pela absolvição, produzirá a imediata reabilitação do denunciado, que voltará ao exercício do cargo, com direito à parte dos vencimentos de que tenha sido privado. 39. Encerrada a votação, o presidente do Tribunal de Julgamento lavrará a sentença nos autos e procederá à sua leitura. 40. Ato contínuo, o presidente do Tribunal de Julgamento solicitará a todos os seus membros que tomarem parte no julgamento que assinem a sentença e determinará sua publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. E 41. Da sentença e respectiva ata de julgamento serão devidamente intimadas as partes, dando-se conhecimento do seu teor à autoridade que deva assumir o governo do Estado de Santa Catarina, caso a decisão tenha sido pela condenação do governador. Estes, portanto, senhores julgadores, são os termos do roteiro de julgamento do processo de impeachment de que trata esta sessão. O roteiro é o mesmo, adaptado, evidentemente, mas é o mesmo que foi aprovado na sessão anterior, no outro processo, no primeiro processo de impeachment. Senhor presidente. Está em discussão. Se me permite. Por favor. Como eu fiz no primeiro roteiro, do primeiro julgamento, eu gostaria de, novamente, reiterar ao senhor presidente que nós pudéssemos, novamente, pedir para o Ministério Público e também para a OAB poder acompanhar os trabalhos desse julgamento também. Perfeitamente, deputado Laércio Schuster. Essa providência, a sua já havia sido acatada na primeira oportunidade, na primeira sessão do primeiro processo de impeachment. Os ofícios foram emitidos, né, e também o serão desta forma. Quero lhe agradecer, presidente. Eu que agradeço. Presidente, pela senhor presidente. Desculpe, Marcos Vieira. Deputado Marcos Vieira tem a palavra. Senhor presidente, no item 7 do roteiro, quando Vossa Excelência diz que as intimações e notificações do denunciado e das testemunhas serão feitas pessoalmente pelo secretário da mesa da Assembleia Legislativa, esta função aqui na Casa, regimentalmente, é feita pelo primeiro secretário. Nós temos 4 secretários na mesa diretora e cada qual tem uma função específica conforme determina o regimento. Então, no meu entendimento, essas intimações e notificações deverão ser feitas pessoalmente pelo primeiro secretário da Casa. Pelo primeiro secretário.
Deputado Marcos Vieira, nós estamos, né, numa situação um pouco diferente aqui. Nós estamos tratando do Tribunal de Julgamento. Então, esse secretário que é designado aqui, secretário da mesa, né, da mesa designada pelo Tribunal de Julgamento. Então, nós temos um secretário diferente aqui, designado, que não o se Vossa Excelência me permite, do regimento interno. Pelo secretário da mesa da Assembleia Legislativa. Sim, nós podemos modificar esse texto. Então, seria pelo secretário da mesa instalada do Tribunal de Julgamento. Perfeitamente. Vossa Excelência tem toda a razão, nós vamos corrigir essa expressão aqui. Pelo secretário da mesa do designado, né, do Tribunal de Julgamento. Perfeitamente. E ainda, senhor presidente, se me permite... Fique à vontade. No item 40, Vossa Excelência leu o seguinte: ato contínuo, o presidente do Tribunal de Julgamento solicitará a todos os seus membros que tomarem parte no julgamento, que assinem a sentença e determinará sua publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Mas Vossa Excelência não indica o dia. Então, no primeiro dia útil subsequente. Encerrada a votação, o item 39, né? Encerrada a votação, lavrará a sentença nos autos e procederá à sua leitura. Ato contínuo. O presidente solicitará a todos os membros tomarem parte do julgamento, que assinem e determinará a sua publicação. Perfeitamente, no primeiro dia útil. Mas não está escrito aqui, senhor presidente. Somaremos essa expressão, senhor deputado. Muito obrigado. Era o Somaremos. Que eu tinha. Acrescentaremos. Muito obrigado, era o que eu tinha. Continua em discussão o roteiro para a sua adaptação ou para o seu aperfeiçoamento. No caso aqui, é um aperfeiçoamento que nós estamos fazendo. Agradeço, deputado Vieira. Continua em discussão, senhores julgadores. Não havendo mais discussão, ou não havendo nenhuma observação, eu considero, então, aprovado por unanimidade o roteiro apresentado com as modificações incluídas. Então, o nome dos advogados aqui. Eu quero também registrar, por oportuno, a presença do advogado, do denunciante e advogado, doutor Leonardo Borchardt, que está presente. Também do advogado de defesa do denunciado, doutor Marcos Fei Probst, está presente. E do ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil, que está presente, doutor Rogério Duarte Silva. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, doutor Rogério. Neste instante, então, nós vamos proceder ao segundo item da pauta desta sessão, o sorteio do relator para a etapa preliminar de recebimento da denúncia. Estão excluídos, então, voltando a lembrar, o presidente do Tribunal de Justiça e o deputado Valdir Cobalcini, que foi relator na comissão especial. Isso tudo em observância ao item 3 do roteiro. Será utilizada, senhores jogadores e senhores e senhoras catarinenses que nos assistem, será utilizada uma urna para o sorteio, e esta urna foi utilizada para o sorteio de jurados. Ela é pertencente a um acervo do Museu do Judiciário Catarinense e era usada na comarca de Tubarão, nos idos de 1972. Fiscaliza o sorteio a desembargadora mais antiga, que eu convido para subir até para fazer a auditoria do sorteio, a desembargadora Sônia Maria Schmitz. O deputado com maior número de mandatos, deputado Marcos Vieira, aqui presente, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rogério Duarte Silva, por gentileza, para a auditoria do sorteio.
Então, nesse instante, nós vamos, então, dobrar as cédulas, vamos mostrar. Ó, primeiro nome, por gentileza, pode mostrar. Desembargadora Sônia Maria Schmitz. Será dobrada, ela estará dobrada com 3 dobraduras e inserida na urna. Segundo nome, deputado Marcos Vieira. Terceiro nome, desembargador Roberto Lucas Pacheco. Bem, doutor. Bem. Quarto nome, deputado José Milton Schaeffer. É o quinto, né? Quinto nome, desembargador Luiz Zanelato. Sexto, deputado Valdir Cobalcini está fora do sorteio, portanto, será excluído. Continuamos com o sexto. Desembargadora Rosane Portela Wolff está acompanhando online esta sessão. Sétimo, deputado Fabiano da Luz. Oitavo, desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli. E o último nome, nono, deputado Laércio Schuster. Só vamos conferir, então. Desembargadora Sônia, deputado Marco Vieira, desembargador Roberto Lucas Pacheco, deputado José Milton Schaeffer, desembargador Luiz Zanelato, deputado Cobalcini está excluído do sorteio, desembargadora Rosane, deputado Fabiano, desembargador Forneroli e deputado Laércio Schuster. Então, nesse momento, então, faça 10 viradas, que são o número dos 10 membros. A senhora Renata Cunha, então, vai extrair o nome do relator. Desembargadora Rosane Portela Wolff. Desembargadora Rosane Portela Wolff é a relatora desta fase inicial. Agradeço ao deputado Marcos Vieira, agradeço a desembargadora Sônia, doutor Rogério, muito obrigado pela auditoria desse sorteio. Então, ultrapassamos esta fase desta primeira sessão e a sorteada foi a desembargadora Rosane Portela Wolff, que deverá apresentar o relatório, nos termos do roteiro, no prazo de 10 dias. Esse prazo iniciará na próxima terça-feira, uma vez que segunda-feira é feriado, primeiro dia útil depois da sessão. Terça-feira. Então, nós teremos o dia 12, né? O prazo para apresentação do relatório é dia 12 de novembro.
12 de novembro. Continua a palavra, eu coloco a palavra livre a quem dela queira fazer uso, senhores julgadores. Muito bem, não havendo mais nenhuma manifestação, cumprimos com o roteiro da sessão de instalação do Tribunal Especial de Julgamento do Processo de Impeachment, representação 0002.6/2020. Senhor presidente. Deputado Marcos Vieira. Ainda uma questão de ordem, senhor presidente, agora. Pois não. Dia 12 de novembro, ao que me parece, cai numa quinta-feira. Se a reunião for pela manhã, tem sessão, vai ser à tarde? Não, a reunião é ou segunda ou sexta-feira, deputado. Ou sexta. Ou segunda ou sexta. Que dia cai? Dia 12 cai numa quinta-feira. Não, mas é a entrega do relatório, deputado. Relatório, ok. Okay, sim. É só a entrega do relatório. Daí eu marco uma sessão seguinte, ou segunda ou sexta-feira. Feito esclarecimento. Muito obrigado. Exato. É apenas a data para a entrega do relatório. Esse relatório será distribuído a Vossas Excelências, né, já a partir do dia seguinte, ou até no mesmo dia, dependendo do horário da entrega, como foi no primeiro impeachment, primeira fase do impeachment. Instalado o tribunal, feito o sorteio, lido o relatório e aprovado por unanimidade, e eu, então, agradeço a presença de todos, mais uma vez. Tenham um excelente final de semana, muita saúde a Vossa Excelência e aos seus familiares, e até a próxima sessão. Está encerrada essa sessão. Muito obrigado.